partir de agora, no Ministério Orai Sem Cessar, diretamente do Estúdio 3, no Rio Grande do Sul. Oração da Misericórdia. Com a pastora Maria Inês. Me sinto perdido, Jesus me consola. Hoje de joelhos venho clamar-te misericórdia. Toma minha vida. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje já é dia 27 de fevereiro de 2026. Estamos em contagem regressiva, terminando o mês. Então, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu tenho gratidão a Deus. Ontem tivemos um momento de louvor, onde o pastor colocou algumas coisas sobre o ministério. E eu sou grata a Deus por estar nesse ministério, por poder fazer parte do Ministério Orai Sem Cessar. Então, como o pastor falou de uma peça, eu sou uma peça do ministério. E cada peça é a mesma coisa do nosso corpo. Ele tem uma função. As nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos. Cada um tem uma função. E assim eu tenho a minha função de levar todos os dias essa porção na palavra do Senhor, onde o Senhor nos ensina, o Senhor nos exorta, o Senhor nos abraça, o Senhor nos corrige, porque Ele não quer que nós venhamos a sofrer. Eu estava observando como é nós ser orientado por Deus, andar colado com uma pessoa que busca a presença de Deus e aquela pessoa que não busca a presença de Deus. As petições da pessoa, aonde ela te leva para você cair num abismo. E eu vejo aqui, vamos falar das coisas ruins primeiro. Ruins para nós aprender. Porque muitas pessoas são orientadas por pessoas maléficas, por pessoas com ciúme, com inveja. Podia ter pedido tantas coisas e acaba pedindo uma coisa para sua própria destruição. Podia ter usado aquele tempo para buscar Deus. Mas usou o tempo, usou o pedido para ser destruído porque não teve nada com aquilo. Então eu quero dizer para você, todas as vezes que você for orientado por uma pessoa que não busca a presença de Deus, você vai cair num abismo. Você diz, meu Deus, eu perdi tanto tempo, eu podia ter isso e eu não tenho. Porque você despreza, muitas vezes, e eu, porque estamos com raiva, porque queremos destruir aquela pessoa. Aonde vamos buscar coisas, muitas vezes, do oculto para fazer o mal para a pessoa, ou falando com palavras de maldição, amaldiçoando vidas, no lugar nos que nós poderíamos ter buscado uma bênção. Se nós vamos ver na passagem de Marcos, eu não vou ler tudo aqui, porque é grande esse Marcos 6, aonde vai falar da morte de João Batista. Porque João Batista, ele denunciou o pecado. Ele foi lá e falou, ó, isso aqui tá errado. E aquela mulher ficou muito irada. E ela teve uma oportunidade, porque a filha dessa mulher, então nós temos que saber o que nós vamos orientar os nossos filhos, orientar as pessoas que vêm do nosso lado. Tu tá com raiva, vai lá e faz o mal. Tem tantas pessoas hoje fazendo mal nos lugares ocultos. Mas aqui nem foi oculto, aqui foi visível. Então, aquela jovem, a filha de Herodíades, ela
dançou e agradou o rei Herodes. E o rei disse para ela assim: pede-me o que tu quiseres, que eu te darei. É como eu e você temos oportunidade de pedir as coisas boas para Deus, pedir coisas boas para as pessoas, para orientar, para nos levar até Cristo, para que nossa vida seja mudada, que nós venhamos a perdoar as pessoas, que nós viemos a limpar o nosso coração. E a mãe desta jovem, ela estava muito irada, porque João Batista tinha falado sobre o pecado que ela estava vivendo. E a menina agradou o rei, dançou muito bonito. Então me pede o que tu queres. Está aqui, diz aqui no 22. Entrou a filha da mesma Herodíades e dançou e agradou Herodes e os que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me, e o que quiseres que eu te darei. Podia ter pedido a metade do reino, podia ter pedido tudo o reino, ele ia dar para ela. Tudo, que tudo é tudo, para mim é tudo. E jurou dizendo: tudo que você me pedires te darei, até a metade do meu reino. A metade do reino ele ia dar para ela. E ela vai e pergunta, e saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. Aí eu te pergunto agora, o que ela ganhou com a cabeça de João Batista? Se ela perdeu uma porção ali de bens materiais, de ter uma vida farta, de ter uma vida próspera. É para você ver quando as pessoas estão com raiva, as pessoas que não conhecem a Deus, quando nós vamos pedir uma orientação, como nós orientam mal, vão fazer nós pedir coisas, até muitas vezes para prejudicar as pessoas. Ali ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. Eu te pergunto agora, a quem você está buscando orientação? É a mesma coisa se eu não gosto de uma pessoa. Eu não simpatizo com aquela pessoa. Aí vem uma pessoa e pergunta pra mim: o que tu quer? Ah, mas eu tenho oportunidade de matar aquela pessoa. Eu posso fazer o mal pra aquela pessoa. Eu posso paralisar os bens daquela pessoa. Eu posso fazer um trabalho aqui no culto pra... Ah, pastor, isso existe sim, isso é bíblico. Feitiçaria, bruxaria. Ontem nós falamos um pouco sobre a situação, as cartas lá meu Deus, ai, Jesus, Gálatas, os frutos do Espírito Santo. E essa menina pede o que a mãe falou para ela. Depois que a cabeça de João Batista estava numa bandeja, o que aconteceu? Vai ser enterrado, vai ser colocado fora. Perdeu aquilo que ela podia ter ganhado. E assim eu e você. Então eu digo para você, até o rei se entristeceu, mas ele já tinha prometido para ela, já tinha feito um juramento, ele foi e fez, mandou executar. Aí é uma diferença de quando você vê uma pessoa que não tem Deus, que está irada, ou uma pessoa que está com Deus e você vai aconselhar. Não, você tem até a oportunidade de fazer, mas você não vai fazer nada, você vai ser orientado assim. Aí nós já vamos vendo lá o que eu vou pedir para Deus hoje, o que você vai pedir a Deus hoje. Não peça, não perca tempo pedindo mal para os outros, amaldiçoando os outros, que você pode receber da parte do Senhor, como diz, até a metade do meu reino. Deus tem salvação para mim e para você. Aí nós vamos ver lá em 2 Reis 2. Vamos ler o 8 e o 9. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu a água, aos quais se dividiam para as duas bandas, e passaram ambos a seco. Ali tinha um rio para passar na frente. Elias pegou a capa que ele tinha. A capa, não é a capa que abriu a água, é a unção que estava sobre a vida de Elias. E Eliseu andava com Elias. E ele estava vendo tudo o que estava acontecendo.
Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Ele sabia que ele ia ser tomado, que ele ia ir. Como eu falei, acho que foi ontem que eu falei no áudio, que Elias teve medo, Elias foi para cá, foi para lá, ele teve medo, ele fugiu. Mas ninguém matou Elias, porque ele foi arrebatado. Então, o que você está temendo hoje, se você está escondido na sombra do Altíssimo, se você habita no esconderijo do Altíssimo, você não precisa temer. Agora, se você não está, cuidado. E aí, o que ele fez? Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito Santo sobre mim. Meu Deus, que pedido! Andar com um homem de Deus, andar com uma mulher de Deus é diferente. Vocês viram? Ele viu que abriu, que ele jogou aquela capa na água, a água se abriu, ele disse: meu Deus, eu quero essa unção. E ele foi ousado em pedir. Eu quero uma porção dobrada do Espírito Santo sobre mim. E disse-me: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos, de fogo, os separou um do outro. Elias subiu ao céu no redemoinho. Meu Deus, que coisa linda, porque ele andava colado. Você homem, você mulher, você jovem, você adolescente, você tem que andar colado com pessoas que são de Deus. Para vocês receber a unção. A palavra não diz lá no Salmo 133, quão bom e suave quando os irmãos vivem em união? Quando está unido, desce a unção sobre a barba de Arão e todos vão receber a unção. Você vai receber a unção, você vai aprender. Os pedidos que você tem não vai ser pedidos para matar o outro. São pedidos que ele fez muitas coisas quando ele recebeu a unção, mas ele estava colado, porque Elias disse para ele, se você vê eu subir, se você vê eu ser apanhado, não sei, ele não sabia, se você vê eu ser tirado de ti, se você está perto de mim, você vai receber. Então caminhe lado a lado com pessoas que servem a Deus, que buscam a Deus, que te orientam as coisas de Deus. Não faça. Olha, naquela festa lá, acabou acontecendo o quê? Tem lugares que você não é para ir. E ainda uma mãe desorientada. Como eu vejo hoje muitas mães desorientadas que vendem o corpo das filhas porque querem ter dinheiro. Mas aqui ela nem quis dinheiro, ela não queria nada disso, ela queria só vingança. Cuidado com o sentimento de vingança que está no teu coração. Quando você vai pedir algo, cuidado com os pedidos. Eu tenho oportunidade de pedir o que eu quero. E ali foi um pedido daquela mulher maléfica e acabou acontecendo o quê? Deixou a filha em ruína, ela ficou em ruína. João Batista foi para a glória, eu tenho certeza disso. Porque ele estava aqui para anunciar, para denunciar, porque às vezes o inimigo se enfurece tanto quando ele vê luz em nós, quando nós anunciamos as coisas de Deus, ele fica furioso. E aquela mulher ficou furiosa por isso, mas ela perdeu a oportunidade, então não perca as oportunidades. E a palavra do Senhor também lá nos diz, lá no Salmo 5, Deus aborrece os ímpios e abençoa os justos. Deus podia ter dito, não, mas eu vou dar só uma parte da unção de Elias para Eliseu. Mas ele pediu na hora certa. E aqui a palavra está dizendo, dá ouvido às minhas palavras, ó Deus, atende a minha meditação. Você está meditando? Você tá se encaixando aqui o que você está pedindo para Deus? Ou com quais as pessoas que você está andando, que você está pedindo conselho? Se você vai se aconselhar com uma pessoa desorientada, você vai para ruína. Agora, se você se aconselhar com pessoas, talvez até você não goste do conselho.
Mas você vai começar a meditar e você vai ver que é pro teu bem, você vai encontrar paz no teu coração e não vai desejar o mal para ninguém. Atende o meu clamor, ó Deus, Rei meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz. Eu, Senhor, pela manhã me apresentarei e a ti vigiarei. Eu me apresento, eu clamo e vigio. Porque tu és o meu Deus, que não tem prazer em iniquidade, nem contigo habita o mal. Se você diz que está com Deus, no teu coração não pode habitar o mal. Porque Deus, Ele não tem maldade. Os loucos não passarão à tua vista. Aborrece todos os que praticam a maldade. Destruirá aqueles que proferem a mentira. Ó Senhor, aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Vai ser aborrecido o sanguinário e fraudulento. O que aconteceu com o rei, com a mãe da menina, não sei. O que aconteceu com a menina depois, não sei. Foi um conselho impensado, foi um conselho que ela foi lá. Ah, eu confio na minha mãe. Às vezes as pessoas dizem assim, eu confio naquela pessoa. Tem que saber a quem a tua mãe está servindo. Quem é aquela pessoa que tu está se aconselhando e está servindo. Mas eu entrarei na tua casa pela grandeza da tua benignidade e o teu temor me inclinará para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Aplana diante de mim. Ilumina os meus passos, Senhor. Ilumina os meus pensamentos, Senhor. Eu ainda tenho sentimentos de vingança. Tira do meu coração. Você precisa falar para Deus. Está magoado. Raiz de amargura. A raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Eu falo, eu não canso de falar isso, porque você precisa lembrar disso. Porque não há retidão na boca deles e no seu íntimo são verdadeiras maldades. E sua garganta é um sepulcro aberto, ligezoeira com sua língua. Declara os culpados a Deus. Caia por seus próprios conselhos, lança fora por causa da multidão das transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegre-se todos os que confiam em ti. Exultes eternamente, porquanto tu defendes a ti, se gloria os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoará o justo, circundá-lo-á de benevolência como de um escudo. Aqueles que se aconselham com as coisas erradas. Por que aquela ira contra João Batista? Porque João Batista servia ao Senhor. E eu e você precisamos nos aconselhar com esse tipo de pessoa. E às vezes não entendemos. Quando o Senhor vem com uma exortação, quando o Senhor vem nos ensinar, se afaste do mal. Se afaste daqueles que praticam iniquidade. Ah, mas eu queria estar junto ali com aquela pessoa, mas talvez até da tua família, mas se afasta. Deus pediu para te se afastar. É um tempo. Mas Ele está dizendo, tu, pois, abençoará o justo. Que você todos os dias, não é tu que vai se justificar, é Deus que vai te justificar. Todos os dias você vai olhar e vai dizer, não, Senhor, aqui tem que mudar alguma coisa. Aqui tem que limpar alguma coisa ainda, Senhor. Eu preciso mudar. Esses pensamentos não vêm de ti, Senhor. Eu não posso querer o mal do próximo. É bem verdade que vai voltar. Eles vão cair nas próprias redes. Porque a palavra diz que por um caminho que veio, por 7 caminhos ele volta. Ele vai voltar à origem, mandou o mal para você, mas é Deus que vai mandar de volta. Aquela pessoa vai sofrer as consequências, como esta mulher e esta menina. Que nós vamos nos aconselhar com o Espírito Santo. Porque Ele é o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Se tu ler a palavra, tu vai saber com quem você vai se aconselhar. Com aquela pessoa que ora, não aquela pessoa que bagunça, aquela pessoa que grita, aquela pessoa que só te entrega chave de vitória, vitória para cá, vitória para lá. Sem conserto não tem vitória.
Põe a tua casa em ordem, casa, coração, casa física. Pessoas que vivem numa bagunça, não vai prosperar no meio da sujeira. Pai, obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, que o Senhor me trouxe, Senhor, à memória. Essas duas passagens, Pai, dos conselhos. A quem nós devemos nos pedir orientação? As pessoas que te servem, Pai, ou as pessoas que servem o mal? Dá ouvido às nossas palavras, Pai. O Senhor sabe o pedido do teu filho e da tua filha agora. O Senhor sabe, Pai, o que está aí, Pai, e aquilo que não provém de ti, arranca deste coração, meu Deus. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu nos ensina porque tu queres o nosso bem, Senhor. Tira esta ansiedade, esta preocupação, esse sentimento, Pai, que não provém de ti, esta perturbação na mente, Deus. Os pensamentos vêm sim, Deus. Mas quando nós vamos nos aconselhar, quando nós andamos colado aqui como profeta, Elias estava com Eliseu. Ele teve uma boa orientação. Ele teve uma porção dobrada do teu Espírito Santo. E se nós temos unção, Senhor, quando nós oramos, o céu se abre, as coisas acontecem, Pai. Aquilo que parecia impossível, o Senhor muda a nossa sorte. Pai, eu apresento este homem, esta mulher, eu apresento esta família, Pai. Como o inimigo tem tentado, Pai, destruir famílias. E muitas vezes as pessoas, por orgulho, por revolta, têm deixado, Pai, relacionamentos se esfriar. Entre casais, entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Mas hoje, Pai, desperta-nos para a oração. Desperta, Pai, que isso não vai nos levar a nada, Deus. Que o nosso coração seja purificado. Eu te peço pelas nossas criancinhas, ó Deus, pelos meus netinhos, assim, todas as crianças, aquelas que estão sendo geradas no ventre das suas mães, aquelas, Pai, que estão com enfermidades, meu Deus, que estão com a mente deturpada, já mesmo sendo criança, Pai. Por muitas vezes, Pai, por negligência dos pais, que tem deixado, Senhor, a mídia ensinar os seus filhos, Pai, a rebeldia. Mas em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar a mente das nossas crianças, Pai. Que são o futuro da nossa nação. Eu sei, Pai, que tem Samuéis, Senhor, no meio deste povo, Pai, que vai profetizar, que são os teus escolhidos, meu Deus. Que tem as meninas, Pai, mesmo que são cativas, Pai, mas como lá, Senhor, que aquele rei estava leproso, meu Deus. Aquela menina cativa, ela sabia, ela te conhecia, que as nossas crianças sejam como esta menina, Deus, que nem nome não tem. Mas ela, Senhor, já dizendo, se o rei conhecesse meu profeta, ele ia ser curado. Deus, eu oro, Pai, pela nossa nação brasileira, Deus. Eu oro pelos três poderes, Pai, derruba de todos os poderosos e leva os humildes, Pai. O que está por trás dos bastidores, Pai, a corrupção, a mentira, Pai. Esses homens sanguinários, Senhor, que se aconselham com aqueles do mal e só pensam, Senhor, em pedir a cabeça das pessoas, meu Deus. Como aquela mulher pedindo a cabeça de João Batista. Que o Senhor livre e guarde, Pai, as pessoas do bem que estão no poder, meu Deus. Pai, eu oro pela minha cidade, pelo meu estado, pelos meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, dos fundos. Deus, que o Senhor acalme essas tempestades. Senhor, que o Senhor entre nessas casas, visita cada casa, Pai. Traz restauração, restituição de famílias, Deus. Traz saúde do corpo e da alma. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, Pai. Sara nosso coração, sara nossa alma, sara a vida dessas pessoas, meu Deus. Pai, eu oro pelo Ministério Orar Sem Cessar, pela vida do meu pastor presidente, abençoa teu filho, Pai. Abençoa a missionária Rosa, Pai. Que é onde eles colocar a planta dos pés, Pai. Eu peço hoje, Pai, uma porção dobrada do teu Espírito Santo sobre a vida deles, Pai. Sobre nós, obreiros, Pai.
Nos capacita cada dia mais, que nós podemos levar a Tua palavra aonde tem corações feridos, Pai. Aonde tem corações com dúvida neste momento, Pai. Que nós vamos ensinar, mostrar como João Batista apontava, não sou eu, não sou o caminho, é Ele, é o caminho. Eu não sou digna nem de desamarrar a correia, as sandálias. A correia das suas sandálias. Mas Ele me escolheu. Oh Deus querido, Deus amado. Eu oro pelas vidas que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas rodovias. Deus, guarda, livra, protege de todo acidente, Pai, das tragédias, meu Deus. Oh Deus, o Senhor sabe, Pai, o que o inimigo tem tramado. Abençoa, Pai, cada vida, Pai. Abençoa os dizimistas, os ofertantes do Ministério Orar Sem Cessar, Pai. Levanta, Senhor, pessoas para contribuir, Pai. Nem que é só 2 peixinhos, Pai. E 5 pãezinhos. Nem que é pouquinho, Pai. Mas é aí que o Senhor multiplica, Pai, quando chega nas nossas mãos. Quando nós abençoamos a oferta dos Teus filhos, Deus. Mas está tão escasso, Pai. Quantas mãos mirradas, Pai. Quantas mãos que tem para abençoar e não abençoam, Pai. Ah, Deus. Deus, Deus, Deus. Supre as nossas necessidades, Pai. Visita os obreiros que estão enfermos, Pai. Ajuda, Pai. O Senhor sabe, Pai, que quando nós fizemos o bem, Senhor, o inimigo se levanta, mas o Senhor já está de pé para nos ajudar. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Que essa semana, Pai, que nós temos escondido na sombra do Altíssimo, Pai, que o Senhor venha confundir os sinais do oculto, porque Tu és luz. Os Teus olhos estão como chamas de fogo, contemplando os bons e os maus. Queima todo o mal, Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Desfaz, Senhor. Confunda os agoreiros, feiticeiros. Aquelas pessoas que se levantam com mal contra a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Eu declaro Tua mão forte e poderosa sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Cobre os umbrais das nossas casas, Deus. E nos livra de todo mal, de todo ataque do inimigo. E fica conosco, nos abençoando, Senhor. Nos guardando. Mesmo sem força, Pai, nós estamos aqui Te buscando. Porque sabemos, Pai, a quem nós iremos, Senhor. Se só Tu tens palavras de vida eterna, Deus, me ajuda. Ajuda Teu filho, ajuda Tua filha nesse processo, Pai, nessas decisões, nessas dívidas, Pai, nessas vendas, nessas compras. Cuida dos mínimos detalhes, Pai. Me ajuda, Deus, quando ninguém vê meu pranto escondido. Ninguém sabe, Pai, quando Teu filho chora. Quando minha fé é um fio partido e meu coração um campo destruído. Me ajuda, Deus, quando tudo dentro de mim se cala e a oração morre antes da fala. Aleluia, Deus. Me ajuda antes que eu desista. Pai. Não quero fugir, mas já não sei mais andar. Me ajuda, Deus. Eu não sou forte sem Ti. Eu não, Senhor, eu sou fraca, Pai. Me segura no Teu colo, me levanta daqui. Me ajuda, Deus. Só o Teu amor me resta. Só o Teu olhar me alcança. Me socorre antes que eu me perca.
Socorre, Deus. Socorre teu filho, socorre tua filha, Deus. Ajuda, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas quando pensamos, Pai, aquilo que não provém de Ti, Pai. E fica conosco, nos guardando, nos livrando, Pai. Parece que as promessas estão distantes, Pai, mas que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, para nós perseverar. Em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que você possa receber a paz que excede todo entendimento em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A minha família é bênção do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Louvado seja Deus. E eu sou Ministério Orai Sem Cessar. Amém? Louvado seja Deus.